uma das grandes personalidades do Brasil no período colonial, e foi alvo de muitos estereótipos, principalmente no século XIX. Ela era filha de uma negra escrava e de um português branco que, vendida como escrava, conquistou sua liberdade e tornou-se uma das mulheres mais ricas de toda a colônia. Chica da Silva teve de lidar com racismo ao longo de toda a sua vida, e até hoje algumas visões preconceituosas a respeito dela permanecem na cultura popular. Origem de Chica da Silva. Chica da Silva nasceu no Arraial do Milho Verde, localizado na atual cidade de Sé, interior de Minas Gerais. Não se sabe o ano certo de seu nascimento, mas sabe-se que foi em algum momento entre 1731 e 1735. Sua mãe era uma africana escravizada que se chamava Maria da Costa. O pai de Chica da Silva era um português chamado Antônio Caetano de Sá, que não a reconheceu como filha e a vendeu como escrava para um médico que morava em um arraial vizinho, o Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina. O médico chamava-se Manuel Pires Sardinha. Ele acabou engravidando-a, fazendo com que Chica desse à luz a seu primeiro filho, que foi registrado como Chica da Silva enriqueceu. João Fernandes e Chica da Silva tiveram um relacionamento amoroso, que se estendeu por quase 2 décadas. Mas é importante ressaltar que ambos nunca foram casados de acordo com a legislação vigente naquela época. O enriquecimento de Chica aconteceu como consequência de ter tido um envolvimento romântico com um dos homens mais ricos do período colonial. Ao longo dos quase 20 anos de relacionamento com o contratador de diamantes, Chica teve 13 filhos e desfrutou de muitas riquezas e certo prestígio social, conquistando mais pela influência do seu dinheiro. Isso porque, apesar de rica, Chica ainda teve de lidar com o racismo que existia no período colonial. Chica da Silva procurou interagir-se nos círculos sociais de Diamantina e usou toda a influência que seu dinheiro poderia oferecer. Lembrando que o Brasil naquele período era extremamente racista, uma vez que a escravidão era pautada unicamente em questões raciais. Sendo assim, Chica da Silva enfrentou dificuldades para ser aceita. Ela conseguiu frequentar os círculos sociais mais importantes da época, mas os historiadores ainda dizem que havia limitações para sua aceitação. A relação de Chica com o contratador de diamantes manteve-se até 1770 e foi interrompida pela decisão dele de voltar a Portugal para resolver questões de testamentos por causa da morte de seu pai. João Fernandes, no entanto, deixou inúmeras posses para Chica da Silva em Diamantina. O contratador permaneceu em Portugal até sua morte em 1776. Mitos sobre Chica da Silva. Chica da Silva foi alvo de inúmeros mitos, frutos de uma sociedade racista que procurou desqualificar o sucesso de uma mulher negra. A imagem de Chica da Silva foi repetidamente difamada ao longo da história do Brasil, fruto de uma sociedade que não aceita a ascensão social dos negros. Esse racismo em torno de Chica da Silva buscou deslegitimar e desqualificar o sucesso dela e o fato de ter se tornado uma das mulheres mais ricas do Brasil. O primeiro registro que se tem notícia acerca de Chica da Silva é do século XIX e foi escrito por um advogado chamado Joaquim Felício dos Santos. Esse relato é conhecido como Memórias do Distrito Diamantina, e nele o autor procurou demonstrar Chica como uma mulher grosseira, lasciva e sem nenhum encanto. Ele procurou ressaltar que Chica não tinha nenhum atrativo que justificasse a paixão do contratador por ela. É clara aqui a tentativa de Joaquim de desqualificar Chica e tudo o que ela alcançou em sua vida. O que muitos ao longo da história brasileira não conseguiram reconhecer é que Chica da Silva ascendeu socialmente por méritos próprios e que, longe de todas as críticas que fizeram, ela foi uma mulher comum à sua época, e por isso buscou ser religiosa e dar boa educação a todos os seus filhos. Ela também foi uma mulher de muitas posses, pois teve muitas propriedades e foi dona de muitos escravos. Morte de Chica da Silva. Chica da Silva acabou falecendo em 15 de fevereiro de 1796, e as causas de sua morte ainda são desconhecidas. Ela foi enterrada em uma tumba na igreja de São Francisco de Assis, em Diamantina. Isso demonstra o alcance de sua riqueza.
pois um enterro nessa igreja é algo que somente pessoas riquíssimas conseguiriam naquela época.